Ó Deus bendito, há uma graça que nos sara, e não apenas de maneira superficial, mas de maneira profunda. E pedimos-te, ó Deus, que de fato essa graça, mais uma vez, seja conhecida nessa manhã. Dar, ó Deus, que essa graça faça uma verdadeira cirurgia no nosso coração, reordenando os nossos desejos e os nossos afetos, para que, amando Cristo, tenhamos vida, para que, amando Cristo, tenhamos tudo o que nós desejamos e muito mais do que nem sequer imaginamos. Agora que vamos ouvir a Tua palavra mais uma vez, fala com o Teu povo, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale às nossas mentes, aos nossos corações e transforme-nos, em nome de Jesus, amém. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. Nós estamos estudando o capítulo de número 4. Estamos estudando os 10 primeiros versos dentro dessa temática, a real causa dos nossos conflitos. Na semana passada, nós fizemos a exposição dos versículos de número 1 a 3. Na oportunidade, vimos que a causa real dos nossos conflitos, ela passa pelos nossos desejos desordenados que guerreiam em nosso coração. Nós desejamos e desejamos de maneira demasiada. Desejamos coisas boas, mas o problema é que fazemos isso de maneira demasiada, não poucas vezes. Então, os nossos conflitos externos, eles são causados por questões internas, por uma batalha que na verdade acontece dentro do nosso coração, a batalha dos nossos desejos. Essa batalha dos nossos desejos é precedida, por sua vez, por uma batalha profunda dos nossos amores desordenados. E essa batalha que acontece dentro de nós, dos nossos amores desordenados, que guerreiam no nosso coração, é, por sua vez, precedida por uma outra batalha das nossas devoções desordenadas que guerreiam no nosso coração. Então, o que Tiago está fazendo aqui é aprofundando o tema. E aí, então, nós vamos, nessa manhã, levar a nossa atenção apenas para os versos de número 4 a 6. E o tópico, então, agora, o ponto dessa manhã, dessa mensagem é amores desordenados que guerreiam em seu coração. Por que nós brigamos tanto? Porque há amores desordenados que guerreiam nos nossos corações. Nós vamos então ler os versículos de número 1 até 6, apenas para dar o contexto, e voltar a nossa atenção para a exposição dos versos 4 a 6. Vamos lá. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm, porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus?
Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Imagine que você vai àquela sua churrascaria favorita. O garçom já te conhece, de tanto que você a frequenta. O que você pede é aquela picanha que você esperava durante toda a semana para comer naquele domingo depois da escola dominical. Então você pede aquela picanha que você sabe que virá acompanhada de uma farofa de farinha panko. Desculpa, me desconcentrei. Além dessa farofa, ainda vinagrete e arroz branco, daquele feito com bom alho e boa cebola. O garçom então anota o seu pedido e retorna 30 minutos depois com uma travessa de salada, alface e rúcula. Não há limão, não há azeite, não há qualquer outro tipo de molho. Você olha para aquela travessa colocada sobre a sua mesa e você diz: bem, mas não foi isso que eu pedi. Aí o garçom olha para você e diz: eu sei. Mas sabe, quando eu estava indo em direção à cozinha, eu fiquei a pensar na sua idade, eu fiquei a pensar no seu peso, eu fiquei a pensar nos resultados do seu exame, que você me contou da última vez que você esteve aqui. Então, eu fiquei a pensar nessas coisas, e eu então decidi pedir ao chefe que, no lugar daquela picanha com aquela fatia enorme de gordura que você tanto ama, trazer para você essa salada. O que você faria? Você agradeceria ao garçom por tanta preocupação e cuidado e se deliciaria naquela salada sem farinha panko? A resposta a essa pergunta depende o quanto você, de fato, deseja aquela picanha. E se o seu desejo por aquela picanha de fato for muito grande, talvez já estiver governando o seu coração, você com certeza se levantaria, falaria algumas besteiras para aquele garçom, sairia chutando os cachorros e soltando os cachorros, e iria embora. Mas você pararia por aí? Não, você não pararia. Você iria naquela casa de carnes nobres que você conhece, compraria a sua própria picanha, faria a sua própria picanha e passaria o final de domingo inteiro comendo carne. Daria o seu próprio jeito. Bem, Tiago diz que é dessa maneira que os nossos desejos afetam o nosso relacionamento com Deus. Ele já tinha dado a dica
que quando determinado desejo governa o nosso coração, então agora nós reduzimos a nossa oração a um cardápio de desejos, que não é necessariamente o que é melhor para a nossa vida, mas o que nós queremos. E fazemos das nossas orações apenas pedidos para isso, e nada mais. Mas pior ainda, é que nós então reduzimos Deus da sua posição de Senhor, de bom e de sábio, para uma posição de garçom divino, esperando que Ele sempre nos entregue aquilo que nós desejamos. E quando Ele assim não faz, nós nos voltamos para Ele em murmuração e protesto. E nós paramos por aí? Não. Nós vamos lá, em busca de assumir o comando, o governo da nossa própria vida, dar o nosso próprio jeito, e aí então, na força do nosso braço, nós vamos em busca daquilo que nós desejamos. Por que então nós brigamos tanto com as pessoas? Por que então há tantos conflitos à nossa volta? Qual é a razão de muitas das nossas revoltas para com Deus? Tiago disse no versículo de número 1 a 3, como nós já vimos, que a fonte do nosso conflito passa pelos nossos desejos egoístas. Agora ele pega esses desejos egoístas e ele os conecta ao mundanismo. E ele diz que então a raiz de tudo isso é uma única coisa: adultério espiritual. E você fica a se perguntar, ora, o que vem a ser isso? Veja o versículo de número 4. Adúlteros, que palavra forte. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber que em vários momentos, Deus se caracteriza metaforicamente como marido, e o seu povo como a sua esposa, com um propósito muito claro estabelecido: demonstrar para mim e para você, que na sua essência, o pecado nada mais é do que adultério espiritual. O pecado nada mais é do que adultério espiritual. Ou seja, manter um relacionamento amoroso e íntimo com os ídolos do seu coração, enquanto você carrega no seu dedo uma aliança que mostra um pacto leal que você estabeleceu com o Senhor. Sendo assim, diz Tiago, você comete adultério espiritual todas as vezes que você se entrega a qualquer coisa ou a alguém no íntimo do seu coração que não a Deus, a quem você firmou essa aliança de lealdade. Quando Tiago usa essa palavra dura, ele não está ecoando o 7º mandamento de forma direta, mas sim o primeiro: não terás outros deuses além de mim. Mas mais uma vez, o que isso tem a ver com as brigas com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho? Avançando agora para o X da questão. Tiago diz que o problema dos nossos problemas de relacionamento não são as pessoas, não são as circunstâncias da vida, mas os nossos desejos desordenados que nos leva a amar as coisas criadas mais do que o Criador. A pergunta então é: o que isso muda em sua vida?
Normalmente, quando nós olhamos para os nossos conflitos relacionais, nós tentamos explicá-los sempre, considerando aquelas coisas que estão fora de nós, como sendo as causas dos nossos conflitos. Se você fosse a mãe dessas crianças, você saberia por que às vezes eu fico virada na giraia. Diz a mãe impaciente. Esse trânsito me leva à loucura. Diz o homem paciente. Quando meu chefe falou aquilo, aí não teve jeito. Aí eu realmente perdi a cabeça, diz o homem iracundo. E se você então chamar algum amigo de trabalho, algum parente que não é crente, para poder falar com ele e talvez te aconselhar como você lidar melhor com todos esses problemas relacionais, com certeza eles lhe darão conselhos como: você precisa tirar uns dias de folga e viajar sem as crianças. Você precisa, na verdade, de um tempo para você mesma. Ou ainda, esqueça o carro e venha de bicicleta para o trabalho. Ou ainda, quando seu chefe começar a exigir demais, a aumentar o tom, quando você vê que vai perder a cabeça, dá uma volta, respira fundo, toma um ar, conta de 1 até 10 e segura a onda. Instala esse drive aí. Veja que todas essas coisas são coisas boas, mas elas são como band-aids para esses conflitos interpessoais que nós temos. O problema de todos esses conselhos que são dados à luz desse diagnóstico superficial, é que eles não vão no cerne da questão. E o cerne da questão, diz Tiago, é exatamente a exaltação do seu ser que leva os seus desejos a terem status divinos no seu coração. Então, Tiago quer que você se volte e que você olhe para o Evangelho, porque de fato, somente o Evangelho é a solução para todos os seus dilemas. Porque somente o Evangelho, de fato, promete um novo nascimento, uma nova criação, uma nova reorientação dos seus afetos, dos seus desejos e de tudo que há no seu ser. E por isso, somente o Evangelho pode produzir uma transformação completa na sua vida. Porque o Evangelho promete nada mais, nada menos do que a libertação dos seus desejos desordenados e dos seus amores desgovernados. E digo para você, sem sombra de dúvida, você não vai achar isso em lugar nenhum. Tiago então continua. Versículo de número 4 ainda. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Quando você pensa em mundanismo, você pensa em quê? Naquilo que não é feito por pessoas cristãs? Ou seja, ouvir música tocada por banda gospel pode, mas se você ouvir uma música tocada por uma banda não cristã, mundanismo. Ler livro de fantasia escrito por C.S. Lewis pode, mas ler livro de ficção de um autor que não é cristão, mundanismo. Quando você pensa em mundanismo, você pensa em quê? Naquilo que não deve ser usado por pessoas cristãs. Bermudas, mundanismo. Camisa de times, se for do Flamengo, mundanismo. Do Corinthians, nem falo. Quando você pensa em mundanismo, você pensa em quê? Em lugares que cristãos não podem ir. Assistir um show
do grupo Roupa Nova, em algum teatro, é o quê? Mundanismo. De tal maneira que muitos evangélicos, eles postulam o mundanismo sempre com algo externo ao homem. Bem, se mundanismo então é um estilo de roupa, um lugar ou um devido comportamento, nesse caso, a solução para você vencer o mundanismo e você ser uma pessoa santa é apenas você evitar esses lugares, abrir mão e evitar alguns usos e costumes e deixar de lado alguns comportamentos. Agora note que mundanismo, em última análise, não tem a ver com essas coisas externas. A tratativa de Tiago é de coisas muito mais profundas. Então, o que é mundanismo? Tiago responde que é nada mais, nada menos do que ser amigo do mundo. Ora, e o que vem a ser isso? A amizade no mundo antigo é algo muito diferente do que a amizade nos nossos dias. No mundo antigo, a amizade significava ter um pacto vitalício com alguém com quem você compartilhava, presta atenção, afetos e lealdade. Assim, Tiago está dizendo que a essência do mundanismo é em qualquer forma que ele venha a assumir, é exatamente compartilhar afeto e lealdade para qualquer coisa ou qualquer pessoa mais do que a Deus. A essência do mundanismo tem a ver com amor desordenado. Então preste atenção nisso. Porque você pode tocar na igreja, cantar na igreja, pregar na igreja, servir na igreja, vir na igreja, participar de todas as reuniões da igreja, e ainda assim ser um mundano enquanto você faz todas essas coisas. Por quê? Porque se você faz essas coisas buscando a sua satisfação e por amor próprio, segundo Tiago, você está sendo mais amigo dos seus desejos, dos seus prazeres, do seu próprio amor, da sua própria glória, do que de Deus. E o que é isso? Nada mais é do que mundanismo. E já pensou quantas vezes você fez todas essas coisas e se achou um santarrão enquanto estava fazendo tudo isso, que nada tinha a ver com o Senhor, tinha a ver mais com você? Percebe que você não precisa sair da igreja para você ter um coração, uma mente, sentimentos e desejos mundanos. Porque o mundanismo não tem a ver necessariamente apenas com coisas que estão fora de você, mas sobretudo com coisas que estão dentro de você. Mundanismo tem mais a ver com uma batalha amorosa que acontece dentro do seu coração, do que fora do seu coração. Dentro da sua mente, do que fora da sua mente. Tiago diz então agora que por causa da sua natureza, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Porque essas coisas são excludentes, mutuamente excludentes, diz Tiago. Ele aprendeu com o nosso Senhor, de que você não pode amar a dois senhores. Ou você vai amar a um e aborrecer ao outro, ou o contrário. Foi Agostinho no seu livro A Cidade de Deus que disse: 2 amores erigiram 2 cidades, Babilônia e Jerusalém. Aquela é o amor de si ao desprezo de Deus. Esta, o amor de Deus ao desprezo de si. O que ele está dizendo é que se você amar
a si mesmo, você necessariamente vai desprezar a Deus. Então, qual é a única maneira de você não desprezar a Deus? Não amar demasiadamente a si mesmo. Essa é a solução. Essa é a única maneira. E Tiago diz: essa é a batalha de todas as batalhas. É aqui que os golpes mais baixos são dados. É aqui que de fato tudo acontece. E você fica a pensar, então, como que eu resolvo esse dilema? Como eu venço essa batalha pelos amores, a fim de que eu vença as batalhas dos desejos, a fim de que eu tenha paz com os meus irmãos e com as pessoas à minha volta? Lembre-se daquilo que eu disse na semana passada e guarde isso no seu coração. Pense nisso todas as vezes que você tiver que enfrentar uma situação ou buscar uma mudança bíblica na sua vida. A dinâmica da mudança bíblica nada mais é do que despir-se de um lado e vestir-se do outro. Aplicando mais uma vez a essa matéria, podemos ecoar as palavras de Agostinho. Ele diz: encontre as coisas que roubam o seu afeto do Senhor e se afaste delas. Isso é se despir. E ele diz então: encontre as coisas que despertam a sua afeição por Cristo e sature a sua vida com elas. Isso é revestir-se. Então você tem que aplicar a tudo na sua vida essa dinâmica. A dinâmica de despir-se de um lado e revestir-se de outro. Mas deixe-me dizer uma coisa. Você tem que entender que você está em uma guerra. E na guerra, ninguém faz algo simplesmente de maneira ocasional. Não! Na guerra, tudo é intencional. Na guerra, se aplica em tudo, muita força, muita atenção. Você jamais vai conseguir vencer essa batalha se você não for intencional em despir-se e revestir-se. Tiago então continua no versículo de número 5 agora. Ele diz: ou vocês acham que é sem razão que o Espírito diz que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Agora trazendo essa figura do nosso Senhor como sendo um marido fiel e ao mesmo tempo ciumento, que não tolera rivais, que jamais tolera rivais. Como disse o pastor Heber Júnior, o mundo tolera ser amante, mas Deus jamais aceita ser o outro. E agora Tiago diz que por causa desse santo zelo do Senhor, Ele age agora por amor ao seu nome. Já leu as histórias de Israel nos momentos de adultério espiritual? Viu o que aconteceu? Já leram as histórias daqueles momentos que o povo se afastou do Senhor para abraçar outros ídolos? Viu o que aconteceu? São exatamente todas essas imagens que agora Tiago está trazendo para a conversa. Apresentando Deus como sendo esse Deus ciumento, e você sabe onde isso vai parar. Os seus juízos sobre as nossas vidas, quer sejam eles juízos temporários, quer sejam eles para aqueles que não são eleitos, juízos eternos. E eu digo a vocês, meus amados irmãos, que se a história da redenção se resumisse a Tiago capítulo de número 4, versículo de número 1 até 5, nós estávamos perdidos. Porque você já deve ter percebido o quanto esses desejos
são fortes dentro de você. Você já deve ter percebido o quanto o seu coração batalha com esses amores que existem dentro dele e o quanto muitas vezes Cristo é deixado de lado. Você tem experiências públicas e experiências secretas, de vários momentos na sua vida em que os seus desejos, os seus amores desordenados te levaram para longe do Senhor e te fez cometer pecados terríveis. Pecados esses que têm levado homens de Deus, grandes homens, à queda. E é exatamente nesse momento de um tanto quanto desesperador, que o versículo de número 6 traz uma luz no fim do túnel, mas tão forte, tão forte, tão forte, a ponto de iluminar todo o túnel e quase te cegar. Porque ele diz, começando o versículo de número 6, mas ele concede graça maior. Mas ele concede graça maior. Pela sua misericórdia, Deus, por meio do seu Filho, agora concede uma graça maior a todos nós. Se os seus desejos parecem incontroláveis e amar a Cristo parece ser uma coisa surreal, impossível, deleitar-se em Cristo ainda mais uma coisa de outro mundo, aqui está Tiago dizendo que ele concede uma graça maior. Na verdade, uma graça muito maior, mas muito maior, mas muito maior do que você precisa. O que Tiago está dizendo é que por causa de Cristo, do poder do seu Santo Espírito, você pode então ter agora os seus afetos, os seus desejos redirecionados para Cristo, o verdadeiro amado da sua alma. E essa é a melhor notícia que você poderia ouvir no dia de hoje. É que você não está entregue a você mesmo. A melhor notícia que você pode ouvir hoje é que a graça de Cristo é maior do que todos os seus desejos desordenados. Que a graça de Cristo é maior do que todos os seus afetos desordenados. E mais, essa graça, ela está pronta para o mínimo sinal de arrependimento. Ela vir ao seu encontro e transformar a sua vida de maneira profunda, como nenhuma outra coisa pode fazer. Nenhuma outra coisa pode fazer. E sabemos que essa transformação será a grande causa de todas as transformações possíveis na sua vida. É transformação de alto a baixo, e não na superfície, não um band-aid, não dizer, olha, você vai se comportar um pouco melhor a partir de agora, não, é regeneração, é mudança na raiz do seu coração. E se isso é verdade, se você quer então agora mudar os seus afetos, abrace a graça de Cristo. Se você quer se tornar espiritualmente piedoso, então abrace a graça de Cristo. Se você quer se tornar virtualmente, humanamente virtuoso, abrace a graça de Cristo. Se você quer deixar de ser escravo dos seus sentimentos, abrace a graça de Cristo. Se você quer deixar de ser escravo das suas emoções, então abrace a graça de Cristo. Você quer mudar de fato o seu comportamento, criar novos hábitos, ter uma nova vida? Tiago está dizendo, abrace a graça de Cristo. Você quer ser um marido melhor? Abrace a graça de Cristo. Você quer ser uma mulher melhor? Abrace a graça de Cristo. Vocês querem ser pais melhores? Então abrace a graça de Cristo. Você quer viver mais contente? Abrace a graça de Cristo. Quer ser mais paciente? Abrace a graça de Cristo. Quer ser mais calmo? Abrace a graça de Cristo. Coloque a lista que você quiser nisso. Abrace a graça de Cristo. E essa mudança vai acontecer. Porque diz Tiago, o Senhor concede uma graça infinitamente maior
do que todos os seus desejos desordenados e dos seus amores desordenados. Meus irmãos, isso é uma esperança que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Sabe? E essa não é promessa de campanha de Tiago para ganhar alguma eleição na igreja. Essa é a verdade das Escrituras. Há uma graça maior, muito maior do que você pode pensar, imaginar. Mas tem uma coisa. Tem uma coisa importante. Olha o versículo de número 6. Mas ele nos concede graça maior. E agora, citando Provérbios capítulo 3, versículo de número 34, ele diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago agora diz que essa graça, ela é concedida de maneira abundante aos humildes. Por quê? Porque eles são humildes o suficiente para pedir. Lembra o que ele disse? Vocês não recebem porque vocês não pedem. E agora ele está dizendo que os orgulhosos são assim. Eles não recebem essa graça. E por que eles não recebem? Porque eles estão cheios de si mesmos. Eles não pedem porque eles acham que eles não precisam de Deus para satisfazer os seus desejos. Eles sabem muito bem como fazer isso. Eles sabem muito bem como fazer o seu próprio churrasco. Eles sabem muito bem como cuidar da sua própria vida e buscar a sua própria felicidade e satisfação nas coisas criadas. Eles não precisam de Deus para terem os seus desejos satisfeitos. Eles confiam neles mesmos e por essa razão eles buscam um prazer narcisista e preferem então ser amigos do mundo a serem amigos de Deus. Eles preferem então amarem o mundo, isto é, amarem todos os ídolos do seu coração, a amarem a Deus. Já os humildes, eles permanecem fiéis à aliança estabelecida com o Senhor. E eles vivem nessa dependência do Senhor, não em si mesmos, ou em qualquer outro ídolo que há no seu coração. E aí, ao invés de desejar de maneira desordenada, por todas as coisas boas que Deus criou nesse mundo para o nosso deleite, eles buscam a satisfação dessas coisas, amando a Deus, de maneira profunda. E eles querem essas coisas, mas eles querem de maneira que traga glória a Deus. Então o que que eles fazem? Eles pedem. Adivinha o que acontece? Isso! Eles recebem o que eles pediram. E o que Deus faz? Isso. Dar a eles mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Então,
Presta atenção nisso. Você não ama mais a Cristo como deveria? Pela razão de que você não consegue, ou que o poder para que isso aconteça não esteja disponível. Há uma graça maior para que isso aconteça. No final das contas, esse é o nosso problema. Nós não amamos a Cristo porque nós não queremos. Porque preferimos amar a nós mesmos. E essa é a grande batalha. E se a graça do Senhor não fosse abundante, se o nosso Salvador não fosse forte, nós estaríamos perdidos. Vamos orar? Ó Senhor Deus, nesse final de serviço de adoração ao Senhor, nós queremos reconhecer que de fato nós somos, desde o Jardim do Éden, amantes de nós mesmos. E esse é o problema dos nossos problemas, Senhor. Por mais que nós venhamos buscar causas fora de nós, o problema dos nossos problemas é que nós nos amamos de maneira demasiada. E isso tem mudado não apenas a maneira como nós nos relacionamos com o outro, mas até mesmo a maneira como nós nos relacionamos com o Senhor. Fazendo das nossas orações apenas uma lista de desejos que queremos que devam ser atendidos. Enquanto nos esquecemos do propósito pelo qual fomos criados, vivermos para a glória do Teu nome. Mais do que isso, Senhor, queremos estabelecer o nosso próprio reino, fazer a nossa própria vontade, exaltar o nosso próprio nome. Porque desde o Jardim do Éden, daquele fatídico dia, os nossos corações buscam a liberdade e a autonomia, e a segurança, e a satisfação, e a alegria em tantos outros lugares que não no Senhor. Sabemos, ó Deus, que desde quando os nossos pais, à beira daqueles rios do Jardim do Éden, declararam a independência, se encontraram com a morte. É verdade, Senhor, que aqueles que são eleitos pelo Senhor jamais desfrutarão da morte eterna por causa de Cristo Jesus. Mas temos vivido vida de morte nesse mundo, por entregar, ó Deus, o nosso coração aos ídolos do nosso da nossa vida, da nossa alma. Por isso, Senhor, nós queremos suplicar que a Tua graça, mais uma vez, de maneira poderosa, nos visite nessa manhã. Transforme-nos. Mude, ó Deus, e reoriente os nossos desejos e os nossos afetos. Faz isso para a glória do Teu próprio nome, Senhor. Para o bem da nossa vida e de todos aqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé?